Olá, amigos! A seleção brasileira se reapresenta na tarde desta segunda-feira, visando a sequência da preparação para o duelo contra a Costa Rica, que marca o início da caminhada da pentacampeã mundial, na qual de um trabalho de vídeo, de um trabalho interno, mas será um momento de descanso muscular dos jogadores da seleção. Quinta, o time viaja para Los Angeles, se transfere da costa leste dos Estados Unidos para a costa oeste e em Los Angeles vai firmar sua base para os jogos da fase de grupos da Copa América, já que o primeiro é em Inglewood, contra a equipe da Costa Rica, o segundo é na própria cidade de Los Angeles contra o time do Paraguai e o terceiro e último em Santa Clara, contra a equipe da Colômbia. Em Los Angeles, o time vai treinar na sexta, no sábado e no domingo vai fazer a atividade de reconhecimento, na verdade não é nem o reconhecimento, é o treino oficial previsto pela Conmebol um dia antes de cada partida da Copa América. Então, serão 6 atividades que o técnico Dorival Júnior terá com seus 26 jogadores para tentar corrigir aquilo que está dando errado e potencializar o que deu certo nos amistosos contra os times da equipe do México e também contra a equipe dos Estados Unidos. E é interessante ouvirmos também os jogadores, porque o Bruno Guimarães reconheceu que o Dorival está dando caminhos interessantes para o time, mas muitas vezes os atletas estão errando no último passo, na tomada de decisão no terço final do gramado. Sim, acho que o nível da seleção, das seleções são muito altas. A gente viu aí, a Colômbia ganhou de 5, hoje os Estados Unidos fez um jogo difícil com a gente, então os jogos são bem nivelados, precisa todo mundo para atacar e precisa todo mundo para defender. Foi algo que ele conversou com a gente. Como eu falei, são detalhes, são pequenos ajustes que a gente precisa fazer, necessitamos fazer para realizar uma grande Copa América. Sim, acredito que sim. Apesar de termos a bola, falharmos no último passe, eu diria, chegamos muito... Em momentos que o Dorival pede pra gente, falhamos no último passe. São detalhes, são ajustes. Acho que foi bom, nível bom os amistosos. A Copa América não vai ser fácil, tem a diferença do campo também, que é menor, então é mais fácil para quem tá marcando. Não é desculpa, precisamos melhorar. Temos mais uns 12 dias para treinar aí e tá tinindo para a Copa América. E esse entendimento existe, até pelo modelo que o Dorival Júnior gosta de aplicar, de dar liberdade para os jogadores. E quando ele dá liberdade para os atletas, especialmente na hora da tomada de decisão, isso depende muito do jogador. O técnico é aquele cara que constrói o caminho. Muitos treinadores gostam de construir até a grande área, e na grande área a tomada de decisão, o atleta tem liberdade, mas o Dorival costuma até antecipar um pouquinho isso. Chegou na faixa intermediária, terço final do gramado, o jogador tem a liberdade para improviso, o jogador tem a liberdade para tomada de decisão. E dentro desses aspectos, Dorival acirra a disputa pela titularidade no meio de campo. Douglas Luiz e Andrés Pereira foram destaques das partidas contra a equipe do México e contra o time dos Estados Unidos. A seleção brasileira não está jogando com 5 fixos, muito pelo contrário. O 5 e o 8, ora o João, ora o Bruno, ora o Douglas, o André jogou mais avançado, mas eles alternam muito na primeira função e na segunda função de meio de campo. Dá para dizer que são atletas que ficam equiparados em termos de ir atacar e voltar para recompor, o que é a quebra de um paradigma do que muito tempo foi a prática na seleção brasileira. O Casimiro, durante os ciclos do Tite, era o 5 de ofício, 5 plantado, e há já um entendimento que o time está tendo dificuldades defensivas justamente porque os zagueiros da seleção são acostumados a jogar com cabeça de área na referência, coisa que a seleção brasileira do Dorival não tem. E o Douglas Luiz, que é um dos caras que pode executar essa função, e no Aston Villa joga muito mais de 8 do que de 5, ele fala justamente sobre essa composição de meio de campo da seleção. O que o Dorival está pedindo? E vale destacar, é uma disputa que está em aberto. Se tem um setor que o Dorival ainda não definiu os titulares, é o meio de campo. É claro que os testes serão feitos, mas o Dorival, ele pensa uma espinha dorsal da seleção com Danilo, Marquinhos, um zagueiro esquerdo
uma disputa muito grande entre Bremer, Beraldo e Gabriel Magalhães. Do lado esquerdo há uma disputa entre o Wendel e o Arana, até porque o Danilo é um lateral que segura mais. No ataque, o Rodrigo e o jogador Vinícius Júnior estão muito consolidados. O Rafinha exerce uma função tática importante, a gente vai falar mais sobre isso. O Dorival vai trabalhar maneiras de talvez encontrar um homem de referência, tendo a possibilidade de ter o Rafinha no gramado. É claro que só pode jogar 11, mas esse meio de campo ele tá muito acirrado. Talvez o Bruno Guimarães seja o grande nome desse meio de campo da seleção brasileira, mas nem João, nem o Douglas Luiz, tampouco o Lucas Paquetá com vaga garantida, sobretudo pela boa atuação do Andreas Pereira contra a equipe mexicana. Então são possibilidades que o técnico Dorival Júnior vai trabalhar para essa sequência. Inclusive, ele já testou durante a data FIFA de março, também durante esse período de preparação, uma formação com 4 meio-campistas. Não será loucura se em algum momento o Dorival Júnior escalar Douglas, Bruno, Andreas e Paquetá. Não será loucura, ele já testou isso nos treinamentos. Mas vamos ouvir o que o Douglas fala justamente sobre essa organização do meio de campo da seleção brasileira, sem um 5 fixo e com jogadores com muita liberdade, tendo essa função de se aproximar, de pintar como elemento surpresa na entrada da grande área. Edu, na verdade, o Dorival sempre chama a gente para conversar. Acho que esse começo de um novo ciclo está sendo um começo muito bom, porque tem muita comunicação. O Dorival, lógico que ele é o treinador, ele que decide, mas querendo ou não, ele pergunta onde a gente se sente melhor. Então, é como você disse, acho que essa rotação vai ser normal de às vezes ter um volante ali mais fixo e outra hora não. Acho que depende muito em questão o que o jogo está pedindo, o que o Dorival vai entender ali no momento. Mas eu acho que o Dorival está fazendo um grande trabalho, eu acho que ele sabe a necessidade de precisar de um volante mais fixo ou não, mas vai depender muito dos jogos se vai exigir ou não. O Douglas também fala sobre o momento defensivo da seleção brasileira. A gente trouxe essa informação para você que nos acompanha aqui no canal da Litoral News, que uma das prioridades do técnico Dorival Júnior durante esses 8 treinamentos que ele tem entre o jogo contra os Estados Unidos e a partida de estreia na Copa América contra a Costa Rica é ajustar a segurança defensiva da seleção brasileira. Isso não passa apenas pela composição da dupla de zaga, mas sim pela formatação de um meio de campo que, sem um 5 fixo, dê a segurança para o time conseguir ganhar as batalhas no meio de campo e evitar as transições em velocidade dos times adversários. O próprio Bruno falou sobre isso na zona mista após o jogo contra os Estados Unidos, que o time estava tendo muita dificuldade de segurar a transição. E o Dorival entende que o ajuste meio de campo pode ser crucial para que o time fique mais equilibrado dentro do gramado e sofra menos defensivamente, sobretudo em jogos competitivos de seleção que muitas vezes têm sido decididos no detalhe. Talvez seja mais importante competir em alto nível no futebol de seleções do que apresentar aquele futebol lindo, vistoso, porque os torneios de seleções são torneios mesmo. Em 3 jogos você decide a sua vida numa fase de grupos e depois é sempre mata-mata. É assim na Copa América, é assim na Copa do Mundo. Os amistosos enfrenta uma seleção por vez sem uma competitividade de longo prazo. Se tenta trazer, é claro, um nível de competitividade alinhado com os testes para os amistosos. A exceção são os jogos das eliminatórias, que na Sul-América a gente tem uma característica muito própria de serem 10 seleções, com 6 passando direto, uma 7ª indo para um play-off de repescagem, mas no bruto, o futebol de seleções é um futebol que você precisa elevar o seu nível de competitividade. E quanto mais você ajustar o time para minimizar os erros e maximizar os acertos, você fica mais perto da vitória. Vamos ouvir o que o Douglas Luiz fala sobre esse tema. Na verdade, como o Marquinhos disse, como também eu tenho minha percepção, acho que não é normal a gente estar tomando tantos gols assim. Eu acho que a gente ali que joga na parte mais defensiva, a gente tem que se cobrar mais, até porque a gente sabe a qualidade que a gente tem no ataque. Então a gente já tem a confiança que gol a gente vai marcar. Então a gente tem que melhorar defensivamente para não sofrer gols. E assim vai poder nos ajudar a criar mais um resultado mais largo e poder sair com a vitória mais fácil. No clube, a gente, querendo ou não, a gente tem uma função diferente do pedido aqui do Dorival.
Eu mesmo, quando cheguei na seleção, o Dorival foi uma pessoa que foi o primeiro a me chamar e falar: Douglas, é o seguinte, cara, aqui você vai fazer outra função, que é, no caso, jogar um pouco mais defensivamente, e que no meu clube lá eu sou um cara mais segundo volante. Não querendo dizer que ele não vai me usar, né, como um camisa 8 também, mas em questão de o primeiro combate ali foi o cara que veio até mim e me cobrou um pouco sobre isso, me exigiu ter esse primeiro combate mais duro. Então, cara, é um cara que está sempre comunicando, é um cara que quer a melhora de todos. Ele sabe o que os jogos vão exigir, então é normal ter esse tipo de cobrança. É lógico que a gente ali defensivamente, a gente tem que se cobrar mais para não estar sofrendo esse tipo de gol e poder, como eu disse, poder ter um resultado mais tranquilo, e com a qualidade que a gente tem, é normal que gol a gente vai marcar na partida. Portanto, Douglas Luiz, atleta do Aston Villa, mas que em breve está de malas prontas para a equipe italiana da Juventus de Turim. Douglas deve vestir muito em breve a camisa da velha senhora e ser companheiro de time do Danilo. Danilo, que, aliás, é um grande líder dessa seleção brasileira, é o capitão do técnico Dorival Júnior. Há outros dois líderes, o Marquinhos e o Alisson, são os atletas mais experientes nessa lista de convocados, mas a confiança na braçadeira de capitão é do Danilo. Inclusive, se a seleção brasileira for campeã da Copa América, quem vai levantar a taça de campeão da competição é o Danilo, o capitão da seleção brasileira, ele que não esteve na Copa América do ano de 2019, quando a seleção brasileira se sagrou campeã, e agora está buscando essa primeira conquista com a pentacampeã mundial. O experiente Danilo, atleta da Juventus de Turim, tem um currículo invejável e é o grande nome desse vestiário da pentacampeã mundial. Agora, o time se reapresenta nesta segunda-feira, 3 treinos em Orlando, no finalzinho da tarde, muito calor na Flórida, estamos nos aproximando do verão do hemisfério norte, inclusive é uma temporada de chuvas, e os dois últimos treinos da seleção tiveram que ser adiados, o primeiro em 2 horas, o segundo em um pouco mais de 1 hora, mas a tendência é que para hoje a seleção brasileira consiga treinar normalmente. Repito, segunda, terça e quarta o time treina em Orlando, quinta-feira não tem treino no gramado, mas não está programado uma folga, é o dia da viagem para Los Angeles e a recuperação muscular. Já em Los Angeles o time treina mais 3 vezes, na sexta, no sábado e no domingo, e na segunda-feira vai a Inglewood enfrentar a equipe da Costa Rica na estreia da seleção brasileira na Copa América do ano de 2024. É um bom período para o técnico Dorival Júnior nessas próximas 6 atividades, sem folgas, foco total para preparar a equipe para a Copa América neste ano de 2024. Eu conto com a sua inscrição, conto também com o seu moral. Eu sou Marcelo Marinho, tô na cola da seleção brasileira maior do planeta, sonhando com a 6ª estrela e também com o 10º título da Copa América. Valeu, galera!